Estamos voltando aqui com o consultório de família, gente fazendo perguntinhas aqui para o consultório. Manda o seu e-mail também, consultoriodefamilia@novotempo.org.br. Deixa eu mandar alguns abraços antes que eu me esqueça. Tem um abraço muito especial hoje. É um recadinho para um vovô que está fazendo aniversário. Ele está completando 80 anos de vida, que coisa boa. Curiosidade, nenhum irmão ou cunhado dele viveu tanto. E a família diz, acreditamos que é o poder de Deus também atuando através das orações dos filhos e netos que o amam tanto. O pedido dos filhos, desde que aprendiam a falar, era que o pai, que no caso esse vô, aceitasse Jesus, né? Os filhos dele sempre oraram para que ele aceitasse a Jesus. José dos Santos, ou conhecido como José Miguel, mora em Campo Mourão, lá no Paraná. Assiste a Novo Tempo através da Sky e nós estamos então, por meio da Novo Tempo, abraçando o seu José Miguel, porque a sua família, seu José Miguel, está muito feliz, muito agradecida a Deus pelos seus 80 anos de vida, porque todos eles sempre oraram a Deus por sua vida, pelo seu bem-estar, para que Deus fosse contigo, para que Deus te abençoasse, te desse longa vida, para que eles tivessem você por perto. E aí está. São 80 anos de vida com essa família. Feliz aniversário, com muita saúde e a diária companhia de Jesus. Jesus, são os votos de sabe quantos filhos? 12 filhos. E sabe quantos netos? 22 netos. Agradecendo a Deus pela vida do senhor José Miguel, lá em Campo Mourão, no Paraná. Inclusive, a Charline, sua neta, trabalha aqui com a gente, muito querida, e a Charline manda um beijo muito especial também, e toda a família, é claro. Deus seja contigo, querido. Tem tantos abraços, eu acho que não vai dar tempo hoje de mandar tantos abraços, mas eu vou cumprindo. É que por onde eu passo, nas minhas viagens, o pessoal me dá esses recadinhos. Mande um abraço e um beijo para minha mãe, diga que eu a amo, a Eunice Miranda, que não perde nenhum consultório de família e admira muito. Ela é de Belo Horizonte. O Gleuber Miranda, que me deu esse bilhetinho, mandando um abraço para sua mãezinha lá em Belo Horizonte. Um beijo para você, querida. Deixa eu ver aqui mais algum. Darleide manda um alô, um abraço para a Igreja do Portal da Maestra de Caxias do Sul, pedido do Jair, da Vera e da família. Um abraço para vocês, queridos aí de Caxias. Um abraço para você, Nasa, para você, Fernanda, para o Gabriel, para o Guilherme, para a dona Olinda. E acho que é melhor não citar muitos nomes, né? Um abraço para você, Luana, Amanda, para os seus pais, para a sua família, queridos amigos aí em Caxias. Vou lembrando de mandar outros abraços para os queridos. Eu estive em Teresópolis e não mandei abraço para o pessoal de Teresópolis. Um beijo para vocês. Eu estive em Hortolândia, não mandei beijo para vocês. Estou mandando hoje um beijo muito grande, muito carinho. Muito obrigada por vocês serem tão carinhosos assim, tá? Vamos continuando aqui a nossa conversa com os nossos amigos, pastor Marcelo, pastor Marco Lamarques. Pais, não irriteis vossos filhos. Por onde a gente retoma essa história? O que estavas pensando em dizer muito pontualmente aos pais e aos filhos sobre essa relação? Eu gostei quando o pastor Marco Lamarques colocou assim muito explicado. Quando a gente fala em televisão, quando a gente comunica, precisa ser bem claro, né? Porque senão cada um entende de um jeito. A gente explicando ainda, cada um entende, imagina sem explicar. Mas ele colocou bem certinho. Autoridade, limites, combinado. Combinado nunca sai caro, diz a vovó. Todas as questões resolvidas, colocadas com muita clareza. Agora nós estamos falando sobre a questão da irritação entre pais e filhos. E nós fomos para o intervalo citando isso. Aquela questão da repetição, do diálogo. Aí chegou um conflito, pastor. Uma moça diz assim: ele está com uma dificuldade porque o sobrinho de 16 anos está em conflito com os pais. Por exemplo, ele não quer ir à escola. A mãe o deixa no estacionamento, ele fica lá no estacionamento e ele não quer entrar na escola, depois some, a mãe vai embora e ele fica por lá e está muito difícil a conversa entre ela. Ela não dá muitos detalhes, mas está difícil esse relacionamento. Ou seja, é mais um caso entre milhares. Relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Por que será que esse menino não quer ir para a escola? O que você está querendo fazer com isso? A maioria dos meninos que com essa idade não querem ir para a escola, geralmente é porque sofrem bullying na escola, né? Se fosse uma criança muito pequena, é porque não quer se separar da mãe, ou tem medo de sair de casa, ou ainda é muito imatura para enfrentar a situação que está lá na escola. Agora, com essa idade aí, está acontecendo alguma coisa na escola que está estragando o dia a dia desse menino, né? Então, eu aconselharia a mãe a sentar e conversar para saber identificar onde está o problema. Se é isso mesmo ou se são outras razões. Às vezes são problemas em casa e, como disse o pastor, às vezes o menino está querendo chamar a atenção da mãe e do pai.
Como a gente não sabe, não dá para você fazer um diagnóstico a tanta distância, né? Mas geralmente vai nessa direção. Agora, Darlene, eu queria falar uma coisinha que eu queria ter falado no outro bloco, é o seguinte. É curioso que os meninos, todos nós, quando nascemos, nós temos um jeito para sermos amados. E o curioso é que o pai e a mãe acham assim, não, meu filho quer uma coisa estratosférica de mim. E não. A maioria daqueles, pelo menos com quem eu conversei, o que eles querem é uma coisa tão simples, tão barata e tão fácil. Uma vez uma menina de 17 anos, ela me falou assim, pastor, o sonho da minha vida, sabe qual é? É um domingo à tarde, seria assim, eu acho que eu chegaria no céu. Podia até morrer depois, se eu realizasse esse sonho. Se meu pai chegasse em casa, olhasse nos meus olhos e falasse, filha, hoje à tarde nós vamos passar junto. Puxasse o sofá, colocasse um DVD para a gente assistir e passasse a tarde toda assistindo o filme comigo. Depois, pastor, a hora que terminasse o filme, a gente ia sentar para comentar o filme, para conversar. Eu dizer as minhas ideias para ele do filme, as minhas impressões, e ele dizer para mim. Era o sonho da adolescente. Veja, não era uma viagem para Disney, não era um carro novo, não era fazer compras no shopping. Simplesmente assistir o filme junto com o pai. Então, é interessante que a maneira da gente ser amado, geralmente é assim, são nessas coisas simples. Bastava o pai fazer o quê? Sentar e conversar. Ela disse para mim, um indivíduo absolutamente estranho na vida dela, um pastor, né? Mas teve a confiança de falar. Então, eu disse para ela, filha, eu daria tudo que eu tenho para você falar isso para o seu pai. Por que você não chega em casa, abre o coração, abre a alma, tá certo? E diz isso para ele. Porque talvez o seu pai também não saiba, ou ele não tenha percebido. Ou ele veio de uma família que não se conversava essas coisas. Então ele acha que não há necessidade disso. Ele não vai saber. Então é melhor que você diga. E olha, geralmente, Darlene, quando o menino tem coragem de fazer isso, eu já vi milagres maravilhosos acontecerem nas famílias. Então eu estimulo cada jovem a ter essa coragem, a chegar, falar e dizer. Algum tempo atrás, Darlene, me desculpa gastar só um minutinho a mais. Conheci uma menina muitos anos atrás. Ela tinha assim ela tinha um amor maravilhoso pelo pai, né? Mas só que esse amor não era correspondido. O pai trabalhava numa grande multinacional, vivia viajando e ela sentia muita falta do pai. Resultado, somatizava, sabe? Ela tinha algumas manchas pelo corpo que eram horríveis e a psicóloga já tinha dito, isso é emocional. Aí um dia eu disse isso para ela, por que você não se abre com o seu pai? E ela não tinha coragem. Por assim uma casualidade eu me encontrei com ele e falei assim, amigão, eu não quero te ensinar a ser pai da sua filha, mas eu quero te fazer um pedido, ame a sua filha. Ela está aí com 17 anos de idade e ela precisa muito de você. Como era um cara bacana, um sujeito esperto, ele falou, não, pastor, não precisa dizer mais nada. Algum tempo depois ela me surpreendeu, com lágrimas nos olhos, ela falou assim, pastor, o milagre aconteceu. Nessas férias eu estava lá, fui deitar na minha cama, daqui a pouco quem aparece? Alguém bate na porta e quando eu vejo meu pai entrou. O pastor sentou do meu lado, pegou na minha mão. Pastor, ele disse poucas palavras, mas ele disse tudo aquilo que eu sonhei ouvir na minha vida. Que lindo. Me deu um beijo no rosto e saiu. Falou, pastor, olha aqui meu braço, já não tem mais. Passou. Sabe, foi como se tirasse com a mão todo aquele problema que eu tinha, né? E ela tinha muitos problemas mesmo de saúde, em resultado disso, né? Com o tempo foi se somando. Então eu queria pedir, querido pai, querida mãe, você que está em casa e às vezes você está assim envolvido no conflito, a água já passou do pescoço. Queridão, para resolver o problema, às vezes é tão simples. Não é fazer viagem, não é gastar dinheiro, não é tomar remédio. Às vezes basta o quê? Sentar, como disse o nosso colega aqui, sentar, conversar e um ter coragem de dizer para o outro, eu amo você. A maioria das famílias só está precisando isso, ter coragem de falar. E quantos milagres Deus não pode fazer na nossa vida. Então é isso que a gente espera que aconteça na sua vida também. Tem um texto aqui, Darlene, que diz assim, qualidade de tempo é ação concentrada. Qualidade de tempo é o presente da presença do pai ou da mãe junto do filho. E isto comunica essa mensagem. Você é importante e eu gosto muito de estar com você. Esse menino que está tendo dificuldade na escola, ou qualquer outro tipo de dificuldade no relacionamento dos pais, eles só podem ser descobertos com uma dedicação desse tempo. Uma pergunta para saber se realmente ele está sendo
agredido na escola ou está passando por esse processo que modernamente a gente chama de bullying, né? Mas sempre existiu. Ou é algum problema, é uma revolta dele. Qual tipo de situação está causando esse bloqueio? Que patologia está causando esse bloqueio? Mas em relacionamento, não tem como a gente conviver nesse relacionamento sem qualidade de tempo junto. E é qualidade de tempo sem iPad, sem computador, sem celular, é olho no olho, é sentar junto e ouvir, como essa menina disse, quem sabe assistir um filme junto, quem sabe ir para uma lanchonete, ou andar no shopping junto, ou caminhar junto, fazer uma caminhada, um parque, que lugar que ele gostaria de ir e que a gente fosse pelo menos presente, ou sentar junto e ouvi-lo. Perguntar, o que você gostaria de me dizer, filho? Pode até não ser coisas boas, mas talvez ele diga, pai, você é ausente, mãe, você não se interessa por mim, pelas coisas que eu estou passando, essa mudança do meu corpo, ninguém fala nada para mim. Por quê? Eu tenho que encontrar um amigo para fazer isso. Quem é esse meu amigo? Eu fiquei muito feliz às vezes que meus filhos me ligaram e disseram, pai, eu quero dizer que eu estou gostando de uma pessoa e eu estou pensando em namorar. Falei, olha só. Que legal. Mas eu nunca... Eu procurei não me intrometer no relacionamento deles com o namoro. Mas o que eu percebi naquela hora que havia uma confiança. Perfeito. Agora, às vezes, eles me disseram coisas ruins, né? Do que eu não gostaria de ouvir. A gente, nem sempre no relacionamento e na dedicação de tempo, na comunicação, a gente vai ouvir coisa boa. Sim. Então, não vai procurar teu filho e esperar que ele vai falar só elogios de você. Que bom que ele não fale, porque a conversa vai ser franca. Até porque você não acerta sempre, né? Pai Claro. e mãe não acerta sempre. E filho é franco. As crianças e os adolescentes são francos, eles são honestos. Às vezes são cruéis, né? Às vezes nós fomos e às vezes nossos filhos serão, ou quem tem filhos menores talvez passem por isso, mas às vezes diz coisas duras que parecem cruéis à primeira vista. Ai, que ingratidão. Eu dei, aí lá vem a lamúria de mãe, né? 9 meses na barriga para depois ouvir uma coisa dessas. Aí o pai que diz, eu trabalho o dia inteiro, eu suo bastante para dar tudo que esse menino quer e ele me fala desse jeito. Vamos colocar as coisas no lugar. É exatamente alguma coisa assim nesse estilo que está sendo dito aqui. Às vezes não é que ele não está valorizando o teu suor, que você trabalha muito, é que aquilo que é mais básico da necessidade humana, que é de afeto, você não tem para dar. A mãe que nunca diz, filho, eu te amo, a mãe que não dá um abraço, o pai que não dá um abraço, depois a menina está na esquina ficando com o menino com 10, 12, 15 anos, e aí, ai meu Deus, minha filha está ficando, beijando na boca um desconhecido, mas não tem pai para dar colo. Eu costumo dizer isso e vou repetir várias, não tem pai para dar colo, não tem mãe para dizer que ama, e aí o menino vai fazer lá fora o que ele quer, porque ele não aprendeu dentro de casa o que é verdadeiro afeto, o que é carinho de verdade. Mas nós vamos chegando ao final do programa e eu fico com muito desejo de fazer mais um programa continuando essa conversa. Tem muitos e-mails aqui de pais contando os seus casos, não vai dar tempo de a gente discutir, então o programa de hoje fica como um plano de abertura, um início de uma conversa para a gente voltar e ainda tocar nesse assunto, porque eu tenho percebido que nós falamos de diversos assuntos aqui, falamos de relacionamento conjugal muitas e muitas vezes e é sempre necessário. Inclusive chegou um e-mail aqui de uma mãe dizendo assim, a palavra dessa noite está maravilhosa. Meu filho casado, é recém-casado, e nesta noite ele com a sua esposa começaram a discutir. E eu assistindo, pedindo a Deus que me desse uma palavra para ajudá-los, além de orar. E as palavras sábias vieram. Que Deus os abençoe. Amém. A Vera, de São Paulo. Vera, o carinho de Deus para você, o carinho de Deus te acolhendo em sua necessidade. Mas aí nós falamos de relacionamento, muitas vezes estamos educação dos filhos, mas esses relacionamentos nas diversas faixas, em diversos momentos, são absolutamente necessários e destruidores se nós não cuidarmos, porque nós temos uma geração se formando sem afeto, com coisas na mão, com brinquedo caro, com roupa cara, com muitos amigos, muito brilho, muita cor e muita festa, mas talvez sem o afeto necessário, que é o mais simples, mais barato e mais necessário, fundamental. Pastor, muito obrigada por sua vinda hoje. Volta aqui para a gente conversar dessas coisas. Certeza. Vamos fazer um sem tabus também para o pessoal saber a versão do pastor que lida com adolescentes, com os jovens na área da sexualidade. Combinado? Pastor Marco Lomax, obrigada. Prazer, Deleide. Vamos retornar, né, aqui no programa. Sim. Daqui a pouquinho, saindo daqui, nós vamos para a Rádio Novo Tempo. Em sintonia na Novo Tempo, nós continuamos falando no consultório de família, na rádio também. Amados, muito obrigada por hoje. Que Deus abençoe ricamente a vocês. Pais, lembrem-se do que
que está escrito, os filhos, em primeiro lugar, lembrem-se do mandamento, né? Respeitar os pais, honrar os pais, sobre todas as coisas, honre o seu pai. Mas pais, não irriteis vossos filhos, amem os filhos de vocês, não provoque a ira deles, cuidem, pensem, respeite, trabalhem. Afinal de contas, eles são tesouros que Deus nos deu para amá-los. E um dia prestaremos contas a Deus pelos tesouros que Ele nos deu. Como nós teremos cuidado. Grande abraço, muito obrigada pelo carinho, um beijo grande, foi bom estar de volta com você da semana que vem. Deus seja contigo.